E aí, meus amores, tranquilidade? Bora para mais um videozinho aqui de Machine Learning. Agora eu vou passar para vocês um probleminha de classificação. É um problema ao qual, se porventura vocês virem algum outro tutorial, bem provável que vocês encontrem falando sobre a mesma coisa, mas vou dar uma abordagem um pouco diferente aqui. Ok? Então, vamos lá. Qual que é o meu problema? Eu preciso classificar essas determinadas flores, que são espécies de íris. Né? Se eu falar alguma coisa errada sobre as flores, tá? Então por favor me corrijam. Então eu tenho aqui uma versicolor, eu tenho aqui uma virgínica e eu tenho uma setosa. Eu preciso classificar algumas flores. Né? Não exatamente as flores aos quais os dados eu já coletei, mas sim futuras flores. Então eu vou pegar uma íris, né? Eu vou rodar esse meu modelo, eu vou pegar uma íris no meio do mato, vou medir e vou jogar em cima desse modelo para ver se ela é uma setosa, se ela é uma virgínica ou se ela é uma versicolor. E com quais dados eu vou fazer isso? Eu vou fazer a partir dos dados, né, comprimento e largura das pétalas, aqui vocês podem ver as pétalas, e das sépalas, né? Tá aqui até, ó, sépala, que é essa partezinha assim que parece um saquinho. Né? Então tem aqui, essa daqui já é mais douglasiana, né? Já é um pouquinho diferente. Então o que eu quero somente essas daqui, que é setosa, virgínica e versicolor. Tá, e aonde é que eu vou pegar esses dados? O próprio Python, né, no pacote sklearn, ele já tem alguns dados prontos que é para a gente poder fazer alguns treinamentos, né, para nós podermos treinar, criarmos modelos e afins. Então vamos lá, vou colocar aqui from sklearn.datasets import load underline iris. Se eu dar um Ctrl Enter, rodar, sinal que está tudo bem. Então, não se esqueça, ESC-B, ele entra aqui com uma linha de baixo. Desculpa a rotinha. Então, ó, ESC mais B, ele adiciona a linha. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui a mais? Agora eu tenho que carregar esses dados, passar eles para uma variável. Eu não quero ficar chamando a função de carregar o tempo inteiro. Então, vou colocar aqui dados iris igual ao quê? Load, underline, iris. Que aí pelo menos eu já tenho esses dados na mão. Vou fazer o que agora? Como eu não conheço esses dados, eu tenho que dar uma olhadinha neles. Né? Porque eu não posso simplesmente só pegar e rodar no modelo sem ter a mínima noção com o que eu estou mexendo. Então eu vou colocar aqui dados íris. Tá, apareceu uma porrada de coisa. Como é que eu vou ver isso? Putz, então eu vou colocar, por exemplo, .keys, né, uma funçãozinha que eu tenho aqui dos dados que voltam do sklearn, porque é para quê? Para eu poder saber quais são os atributos aos quais eu vou poder chamar. Né? Então eu tenho aqui data, tenho target, target names, descrição e feature names. Beleza, então já que é assim, eu vou chamar o desc, né, que é de descrição, para eu poder saber quais são os dados. Então dados iris ponto não, desculpa, que é o que um dicionário, dictionary. Então eu tenho que colocar aqui, ó, desk. Putz, saiu tudo feio. E agora? Tá saindo desse jeito por quê? Porque a gente não colocou, né, não coloquei o print. Então aqui, ó. E exploit database, ó. Então a gente tem aqui. Como que eles verificam? Ó, a gente tem 150 instâncias. 150 instâncias, então nós temos 150 observações. Então foram 150 florzinhas que foram verificadas, tá? Então nós temos quantos números de atributos? Nós temos 4 e são atributos numéricos. Então, aí preditivo para classe. Então, quais são os atributos? Temos comprimento da sépala, largura da sépala, tamanho, comprimento da sépala e a largura da pétala, desculpa. Aqui é pétala, esses dois são pétalas, esses dois são sépalas. Tá? Então, quais são as classes que nós temos aqui de retorno? Nós temos a íris setosa, íris versicolor e a íris virgínica. E aqui é só um sumário, né, deles. Então, qual que é o menor, maior, qual que é o maior, maior, qual que é a média, o desvio padrão, né, a correlação entre as classes e assim por diante. E quem fez as referências, quem fez
quem verificou e etc e tal. Ok? Então nós temos aqui a parte da descrição. Beleza. Então vou jogar isso daqui lá para o fundo, porque senão vai ficar muito grande aqui para poder ficar vendo. Então vamos lá. Então eu quero saber, por exemplo, data. Então vou colocar aqui print dados íris data. Data tem o que? Cada uma dessas daqui é uma observação. Então isso daqui é uma florzinha. Então qual que é a ordem? Nós temos aqui a ordem é comprimento da sépala, largura da sépala, pétala, pétala. Pétala, largura, pétala, largura, pétala, comprimento, pétala, largura, sépala, desculpa, pétala, comprimento, pétala, largura. Então nós temos exatamente esses dados aqui. Mas, pô, vou colocar aqui do 0 até, sei lá, só 5. Porque eu lembro que você tem uma função chamada head. Não, é função. Pô, é aqui. É que eu não lembro. Ah, lógico. Aqui, head que eu lembro já. Preciso tentar. Nossa, eu tô meio... Pô, deve ser o sono. Beleza, eu vou só colocar do 0 ao 5. Pronto, só quero pegar as 5 primeiras. Eu, sei lá, no próximo vídeo eu corrijo essa parte do head. Beleza? Então eu quero só pegar 5, vocês podem ver que são esses dados aqui. Só que, ok, quais são os resultados deles? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vou dar aqui um print também, dados íris, estou confundindo com, essa parte do head, estou confundindo com o R. Então, vamos lá. Então, vou colocar target. E vou pegar só os 5 primeiros, que é para não ficar tão diferente. Beleza, 000. Tá, e quais são esses 000s? Eu vou até copiar, que é para não rolar tanto. Então, vou pegar aqui target names. Então, vou jogar aqui. Ó, setosa, versicolor e virgínica. Então, nós já temos aqui, esses que são os dados. Esses aqui, setosa, versicolor e virgínica. Então, vamos colocar aqui a mesma coisa, só que vamos ver esse feature names. Então, feature names, que são os atributos. Isso daqui, se porventura nós quisermos organizar e colocarmos numa classificação. Então, ó, nós temos comprimento da sépala, largura da sépala, pétala, comprimento da pétala e largura da pétala. Então nós já temos aqui, ó. Então o 0 é o setosa, o 1 é o versicolor, né, ao meu ver, e o 3 é o virgínica. Beleza. Agora sim, agora nós já sabemos quais são os dados que nós temos, né? Então aqui nós sabemos que são 150, 4 colunas, né? Nesse caso são 4, são todos numéricos e assim por diante. Então nós já sabemos o que? Nós já sabemos quais são os dados, quais são as possíveis respostas, né? E com o que nós vamos usar. Qual é o problema? Que neste caso é um problema de classificação. Vamos montar um modelo em cima desses dados. Beleza? Agora que já estão com os dados verificados, agora nós vamos começar a montar um modelo. Só que isso vai ser no próximo vídeo, que é para não ficar tão grande. Beleza, galerinha? Dados analisados, próximo vídeo já vamos montar um modelo. Beijos na bunda e até mais.